Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 1. Hoje nós vamos falar acerca de Abraão. Nesse período aqui que nós vamos ver, o nome dele ainda era Abrão. Depois passou a ser Abraão. Então diz o seguinte, o texto sagrado, Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então aqui Deus se revelou para Abrão. E Deus disse o seguinte para ele: sai da sua terra, ou seja, da sua cidade de origem, da sua cidade natal, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e você vai para a terra que eu te mostrarei. Vamos entender o porquê Deus falou isso com Abrão, para ele se retirar do meio dos seus parentes, para ele sair da cidade natal dele. Vamos entender isso. Diz a tradição, a história, que a cidade que Abrão ele se encontrava era Ur dos Caldeus, e esta cidade era uma cidade idólatra. As pessoas adoravam ídolos, imagens. Inclusive, Terá, o pai de Abrão, ele era um fabricador de imagens, de ídolos. Então, Abrão diz a história que ele não adorava esses ídolos, essas imagens, mas ainda quando Deus não havia se revelado para ele, mas ele acreditava no Deus invisível, o Deus criador de todas as coisas. E, obviamente, os parentes, as pessoas que estavam naquela cidade, eles não iriam acreditar naquilo que Abraão falasse para eles. Imagina se Abraão falasse para eles, eu ouvi uma voz dizendo para mim o seguinte, que eu devo sair da minha terra, que eu devo sair da minha parentela, da casa do meu pai, e eu vou para uma terra que Deus vai me mostrar, um lugar que eu ainda não sei qual é esse. Então, obviamente, aquelas pessoas iriam rir de Abrão, já que muitos deles, a maioria, adoravam imagens, adoravam ídolos. Então, iriam ser prejudiciais para quem? Para Abrão. Então, não convinha Deus fazer a obra que ele tinha para fazer na vida de Abrão se ele permanecesse naquele ambiente, naquele lugar. Então, por esse motivo, Deus mandou que Abrão se retirasse daquela cidade, que ele se retirasse do meio dos parentes dele e ele seguisse para o local que Deus havia mostrar para ele. Outra coisa também, sabe? Abrão, ao se retirar, ir para uma terra que ele não sabia qual era, mas que Deus iria mostrar para ele fazer isso, Abrão, ele iria ter que demonstrar fé a partir daquele momento, o qual Deus havia se revelado para ele. E nós sabemos que Abrão,
ele vai para um lugar, depois ele vai para o outro, sabe? Ele não vai estar mais numa casa, mas Abrão, ele vai viver em tendas, ou seja, em acampamento, vai montar um acampamento no lugar, com o povo dele, com o clã dele, depois ele vai para outra e assim Deus vai dirigindo a vida dele, ou seja, Abrão, ele vai sair da zona de conforto e vai viver ali sendo guiado, dirigido por Deus. Mas lembrando, Deus queria fazer a obra na vida de Abrão, mas para que Deus fizesse essa obra, para que Deus cumprisse essa promessa a Abrão, ele deveria se retirar daquele lugar. E o que nós podemos aprender com isso? Que lição nós iremos tirar para nós? Sabe? Há ambientes que muitas vezes eles são prejudiciais para nós. Muitas vezes, não somente é na questão de parentes, porque não necessariamente que de repente você deve sair do meio dos seus parentes, mas muitas vezes não são os parentes, mas são as más amizades. Agora, lógico, se você diz, pastor, sabe, o ambiente dos meus parentes, o local que eu visito dos meus parentes, sabe, são ambientes prejudiciais para mim, para a minha fé, para a minha comunhão. E Deus está mandando eu me retirar, de repente, ali entre festas, enfim. Então, se você está vendo que esse ambiente ele não é favorável para a sua fé, para a sua comunhão com Deus, então você deve se retirar. E muitas vezes a questão, sabe, não é necessariamente o lugar, mas muitas vezes é aquele grupo de pessoas os quais você se encontra envolvido. De repente, pessoas no seu trabalho, pessoas na sua vizinhança, e você diz, sabe, essas pessoas me levam para as bebidas alcoólicas, essas pessoas me levam à idolatria, eu estou envolvido com essas pessoas. Então, assim como Abraão, ele se retirou daquele lugar, você deve se retirar, porque entenda, não é propício que Deus ele venha realizar milagres na sua vida se você está envolvido em ambientes, em grupos que você sabe que eles praticam, que eles fazem coisas que desagradam ao Senhor. E muitas vezes queremos que Deus sim venha cumprir a palavra dele nas nossas vidas, que Deus ele venha fazer a obra nas nossas vidas, mas nós devemos nos retirar desses ambientes, desses grupos que são prejudiciais à nossa fé, à nossa comunhão para com Deus. Muitas vezes, a obra que Deus ele quer fazer nas nossas vidas, ela começa a se cumprir, a se realizar quando nós nos afastamos desses grupos, desses ambientes que não agradam a quem? A Deus. Versículo 2 diz o seguinte: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Cita uma bênção. Abrão e a esposa dele, Sarai, eles não podiam ter filhos. E o sonho de Abrão, ainda mais nessa época, justamente, eu acredito que era ter um filho. Só que eles não podiam. Sarai era estéril.
E Deus aqui está falando algo para Abrão, ó. De ti eu farei uma grande nação, ou seja, Abrão, você terá filho, eu vou fazer uma grande nação através de você, através de Sarai. Então Deus estava prometendo algo que humanamente era impossível para quem? Para Abrão e para Sarai, ainda mais naquela época. Então aqui também a promessa de Deus é que ele iria realizar um desejo que Abrão e que Sarai eles tinham. E tem coisas que aos nossos olhos, que humanamente falando, elas são impossíveis, mas se nós nos colocarmos no centro da vontade do Senhor, e se for da vontade de Deus, Deus ele vai cumprir essas coisas que são impossíveis para nós. Deus ele vai realizar, vai cumprir. Se a gente nos colocar no centro da vontade de Deus, da vontade do Senhor, então Deus cumpriu essa promessa na vida de Abrão. Porque hoje, quando nós olhamos para Israel, esse povo, Deus, ele estabeleceu essa nação de Israel através de quem? De Abrão e Sarai. Através deles, Deus ali abençoou Abraão e a partir de Abraão, Deus, ele gerou, ele fez esta nação que hoje nós conhecemos como Israel, o povo judeu. Eles vieram a partir de Abrão. Continuando o finalzinho do versículo 12, ó. Se tu uma bênção, ou seja, Abraão, você é uma bênção, vou fazer de você uma bênção. O que nós podemos aprender com isso? Muitas vezes, nós queremos alcançar bênçãos de Deus, e não é errado a gente querer alcançar bênçãos de Deus. Só que não basta nós alcançarmos bênçãos, mas Deus, ele quer que a gente venha a ser o quê? Uma própria bênção. Então, não queira apenas alcançar bênçãos, mas que a sua oração seja a seguinte: Senhor, faça de mim a própria bênção. Eu quero ser bênção na vida dos outros, eu quero ser bênção no meu trabalho, bênção no meu serviço, bênção na minha igreja, bênção no meio da minha família, enfim, seja a própria bênção em nome de Jesus. Porque não adianta a gente alcançar bênção e os outros olharem para nós e dizer: mas fulano é isso, fulano é aquilo, mas ele vai para a igreja e dá um mau testemunho, enfim. Então seja o quê? A própria bênção, em nome de Jesus. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Abraão, as pessoas que te abençoarem, eu vou abençoá-las. E se te amaldiçoarem, eu vou te amaldiçoar. Eu vou amaldiçoar essas pessoas. Muitas vezes, tem pessoas até mesmo dentro das igrejas que elas ficam preocupadas. Mas fulano, será que fulano não fez algo contra mim? Beltrano proferiu palavras negativas ao meu favor. Olha aqui, se a sua vida está nas mãos de Deus, se você está no centro da vontade do Senhor, podem fazer o que for contra você, podem desejar o seu mal, mas vai cair por terra, porque a bênção do Todo-Poderoso está na sua vida, em nome de Jesus. E para a gente finalizar, versículo 4, olha só. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã.
Então Abraão, melhor dizendo, Abrão, ele obedeceu o quê? A voz de Deus. E ali ele partiu e foi sendo guiado, dirigido por quem? Por Deus. E nós sabemos que Deus cumpriu as promessas na vida de Abrão, que nós conhecemos como Abraão, que é o nosso pai na fé. Então, que eu e você venhamos estar no centro da vontade do Senhor, e assim Deus ele vai cumprir todas as promessas que ele tem nas nossas vidas. Amém? Então esta é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Deixe o seu joinha, o seu like. Escreva o seu nome aí nos comentários e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço. Fique na paz.